Durante o tempo do seu ministério aqui na Terra, Jesus curou muitos enfermos e expulsou muitos demônios. A Bíblia relata em vários pontos que endemoniados eram trazidos para que Jesus os libertasse, os curasse ou expulsasse os demônios, né? E aqui em Mateus 8,16 diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Jesus tinha poder para fazer todas essas coisas. Ele, com a sua palavra, apenas com a ação de falar, era suficiente para curar enfermos e expulsar demônios. Isso é autoridade. Jesus tinha autoridade. E com a sua presença e o jeito de lidar com as pessoas, né, ele não só curava, não só expulsava demônios, mas nesse contexto ele trazia salvação para essas pessoas. O ato que Jesus fazia era um ato transformador. Não era simplesmente resolver um problema, não era simplesmente atender a uma necessidade. Jesus atendia a necessidade das pessoas, atendia os seus desejos, atendia os seus anseios, as suas ansiedades. Mas era muito mais importante, Jesus deixava isso bem claro, que junto com este atendimento, ele curava, ele libertava e ele salvava, né? E é isso que a gente vê no nosso mestre. É esse poder, né? E essa ação de curar, salvar e libertar que a gente precisa enxergar em Cristo. Quando eu e você fomos salvos, nossa vida se transformou. Nossa vida mudou, né? Nós mudamos de vida quando recebemos a salvação. Ela foi transformada. E a gente precisa, como servos de Deus, promover a transformação da vida de outras pessoas. Foi uma dádiva que Deus nos deu, a salvação. Não é isso? E a gente precisa apresentar isso a outras pessoas para que outras pessoas sejam salvas. Jesus conseguia curar e expulsar demônios apenas com a palavra, porque ele tinha poder e autoridade. Lá em Mateus 28, no versículo 18, quando fala da grande comissão, Jesus começa a falar justamente assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Deixa eu ler aqui para não me trair. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Então ele está repassando a missão. O que ele está falando é: o que eu fiz aqui, façam agora vocês. A mensagem que eu trouxe para vocês, agora vocês vão estar incumbidos de fazer, de pregar essa missão, essa mensagem. Jesus tem todo o poder, todo o domínio, todo o controle das nossas vidas e do universo, né? 1 Coríntios 15, 27, diz aqui, ó, 1 Coríntios 15, 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então todas as coisas estão sujeitas debaixo dos pés de Cristo. Efésios 1, de 20 a 23, também diz isso: qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então,
diz aqui de novo que Jesus tem todas as coisas sujeitas, né? Acima de todo principado e potestade, domínio e todo nome que possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, né? Então tudo está sujeito a Cristo. No presente século e no vindouro, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. E por conta disso, ele tinha já naquele tempo, ele tem autoridade para expulsar demônios. A gente vê tantos casos de endemoniados na Bíblia, e parece até que era uma situação, infelizmente, até algum ponto comum, né? As pessoas passavam por necessidades, tinham problemas de doença, tinham problemas de possessão, né, demoníaca, e Jesus estava lá para curar essas pessoas. Hebreus 1:3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, né? Graças a Deus, o poder de Cristo nos liberta de todas estas coisas. E a gente vê narrativas na Bíblia mostrando Jesus como agente dessa cura, dessas curas, agente de expulsão de demônios, agente de purificação. Nós precisamos assumir, né, a missão que Jesus nos deu. Nós precisamos compreender, né, como a gente pode ser agente de Cristo nesse mundo. É necessário ter sensibilidade, é necessário estar atento, é necessário olhar em volta, é necessário ter um olhar correto com relação às coisas que estão acontecendo, com relação às pessoas necessitadas. Nós precisamos ter sensibilidade. Acho que a melhor palavra é essa. Nós precisamos ter sensibilidade das coisas que nos rodeiam. Se elas são apenas físicas, são apenas materiais, ou se são problemas espirituais, nós precisamos estar muito atentos a todas essas coisas. E precisamos aprender com o nosso mestre como lidar com as pessoas, como lidar com as doenças, como lidar com o endemoniado. Que olhos eu tenho que ter, que atitude eu tenho que ter. Jesus, ele era bondoso, era piedoso, ele olhava para o necessitado com um olhar de amor. E nós, o que temos feito? Como temos feito? Como temos agido? Será que nós temos tido o mesmo olhar de Cristo? Ou será que a gente tem tido ações que agridem, né, o que Jesus nos mandou fazer? Ele tem toda a autoridade e ele nos deu a missão de irmos fazer discípulos, batizar, ensinar, tudo o que ele ensinou. E temos que aprender com ele a questão de atender aos necessitados. Sem isso, não estaremos completos, não estaremos cumprindo a missão da forma correta. Bom, essa é a lição número 7 da revista Palavra e Vida, edição número 85. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Brasileira e está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode chegar lá e baixar uma versão dessa aqui em PDF. E essa edição fala de Jesus, vida e obra. Então estamos estudando a vida de Jesus e as coisas que ele fez. E essa lição de número 7, que foi escrita pelo pastor Leandro da Costa Carvalho, tem por tema a autoridade sobre as forças do mal. Jesus tinha autoridade sobre as forças do mal e a gente precisa ter em mente que esta autoridade, Deus, o nome de Jesus continua tendo
e nós precisamos nos assenhorar dela. Bom, o primeiro tópico fala como agentes de Cristo devemos valorizar aqueles a quem nosso Senhor valorizou. O texto de Lucas 8, de 26 a 39, é um texto um pouco extenso, mas vale a pena ler, conta que Jesus, depois de ter passado por uma tempestade, né, no meio do mar, né, e aquela que os discípulos acharam que o barco ia afundar e Jesus estava dormindo e acharam que iam morrer, nós vamos morrer todos, e o Senhor, mestre, dormindo aí no fundo do barco. Aí Jesus acorda, manda a tempestade se acalmar, e aí eles rumaram para onde tinham que ir, né? Ele repreendeu as forças da natureza, e aí rumaram para a terra dos Gesarenos, né? Lucas 8, de 26 a 39, diz assim: Então rumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando, dizendo em voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, rogando-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Gesarenos rejeitam Jesus. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gesarenos, rogou-lhes que se retirasse dele, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando para toda a cidade todas as coisas que Jesus lhes tinha feito. Veja que Jesus estava, se eu não me engano, no Mar da Galileia. Eu não lembro qual é o mar que está aqui, mas eu acho que era o Mar da Galileia, se eu não me engano, na outra referência deve ter. E após acalmar a tempestade, eles foram para essa terra dos Gesarenos. Veja que ali na terra dos Gesarenos só aconteceu, ou pelo menos aqui Lucas só narra para a gente, um episódio. Só foi expulso o demônio daquele jovem e depois a manada se precipitou, por consequência, as pessoas ficaram aterrorizadas e pediram para Jesus sair dali, antes que acontecesse alguma outra coisa. Né? Isso aí não está escrito, mas a gente presume. A gente presume também que esses criadores de porcos e essas pessoas que estavam ali não eram judeus, porque os judeus não comem carne de porco. Né? Animal da pata rachada, eram animais imundos.
né? Então eles não comiam, não consumiam esse tipo de carne. Então a gente entende que aquele povo ali possivelmente não era judeu. Então eram pessoas que nem conheciam a Deus, nem conheciam a Cristo. Mas Jesus, ele chega ali e vê aquele jovem naquela situação. Um homem possesso de demônios, não diz que é jovem, né? Ele diz que é um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, não habitava em casa e vivia nos sepulcros, né? A gente entende nessa situação que talvez o objetivo de Cristo em ir naquela cidade foi apenas expulsar os demônios daquela pessoa. Poxa, mas será que isso é um alvo compensador? Será que realmente valeu a pena Jesus gastar esse tempo todo e ir lá só para curar um endemoniado? Pois é, a gente não tem como quantificar as coisas para Deus. O que aquele endemoniado depois fez na terra? O que veio daquilo ali? Quem Jesus queria atingir, alcançar com a palavra de salvação? A gente não sabe. A Bíblia não narra. Mas pode ser que muitas pessoas tenham se salvado pelo testemunho daquele homem. A gente não sabe. Mas a gente sabe uma coisa: aquele homem era muito importante para Jesus. Por quê? Não sei, mas era. Era. Tanto é que ele foi lá e investiu um tempo para ir lá só para salvar. Jesus é filho de Deus. Deus é onisciente. Jesus já sabia que depois daquilo ali, talvez ele realmente fosse convidado a se retirar. Talvez ele realmente não. Ele já sabia que ele seria convidado a se retirar e que não faria mais nada naquele território. Mas, para Jesus, valeu a pena. Acontece que muitas vezes a gente acha que a gente tem plena consciência do que tem que fazer. Faz planos, planeja a ação. Eu vou ali pregar o evangelho desse jeito àquela pessoa, vou usar essa estratégia e Deus vai abençoar, porque vai ser tudo conforme a vontade dele. Quer ver que não? Abre lá em Atos 16, de 6 a 10. Ontem eu estava vendo um vídeo do pastor Luiz Saião, e ele comentava, e o vídeo era sobre as viagens de Paulo, e essa aqui é uma viagem de Paulo. E Paulo está aqui dizendo o que ele ia fazer. Atos 16, no versículo 6, diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quer dizer, se o Espírito Santo impediu, é porque ele queria ir lá. E Deus disse: não, não quero. Por que ele queria ir lá? Porque ele achava bonito? Não, ele entendeu em algum momento que era da vontade de Deus, que ele deveria fazer, que o melhor planejamento era aquele, e ele tentou ir. E o que o Espírito Santo de Deus fez? Não, vai para a Ásia não. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha, eu refiz o planejamento, realmente, não é para a Ásia, é para Bitínia, então vamos para lá. E o que o Espírito disse? Não. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Veja, Paulo não faria nada ali se ele não entendesse que era da vontade de Deus. Mas às vezes a gente acha que entendeu qual é a vontade de Deus, tem certeza que entendeu a vontade de Deus, mas Deus está dizendo, é outra coisa. Não, está muito bonito, está muito bem organizado, está muito bem planejado, mas eu quero que você faça aquilo ali, não isso.
Então a gente tem que estar sensível para ouvir o que Deus quer para as nossas vidas. Aqui, Jesus está atravessando um mar, se arriscando, por assim dizer, numa tempestade. Era o Senhor do tempo, não ia acontecer nada. Mas, digamos assim, havia um perigo, né, de naufragar, enfim. Mas ele foi mesmo assim para curar um endemoniado. E a gente tem que estar atento ao que Deus fala aos nossos corações. Qual é a missão que Ele quer que nós façamos? Muitas vezes a gente entende, é isso, me organizei, estudei, planejei, como Paulo fez. E na hora de executar, a gente entende, não era isso não. Deus está falando, eu achei que era para lá, é para cá. Agora, às vezes, a gente sabe direitinho, né? É para lá. Mas eu acho que eu deveria ir para cá, né? E faz que nem Jonas, né? Que Deus mandou ele ir para Nínive, e ele insistiu e queria ir para Tarsis. E Deus fez o barco passar por um grande temporal, e fez Jonas ser lançado ao mar, e fez Jonas ser engolido por um grande peixe, vomitado na praia, e aí ele foi para Nínive fazer o que Deus queria. Oh, meu Deus, muitas vezes a gente está tranquilo, confortável, a gente está num ambiente agradável. Olha, eu estou realizando a obra está grandiosa, está crescendo, está frutificando, e eu tenho a plena certeza que é isso que Deus quer para a sua obra, e não é, né? Mas está confortável. E por estar confortável, a gente não quer sair dali. E por não querer sair dali, Jesus, às vezes, tem que empurrar a gente um pouquinho para fora. Às vezes a gente vai sair de uma obra que está frutificando, crescendo, várias decisões, e a gente vai pregar num lugar que ninguém se decide, ninguém quer saber do evangelho, ninguém. Está sendo infrutífera a obra. Eu acho que não é isso que Deus quer. Às vezes é. Muitas vezes alguém tem que ficar pregando muito tempo num lugar, né, para que as pessoas entendam e se convertam, né? A gente tem que ser útil na obra. Nós temos que ser pessoas úteis e para isso a gente precisa investir na salvação das outras pessoas. Jesus é o regente do tempo, Senhor sobre toda a criação, né? Ele tem a supremacia, ele tem na sua mão a glória. Esvaziou-se para descer a esse mundo e se entregar naquela cruz para nos resgatar. Jesus, ele não precisava vir aqui porque ele era Deus, mas ele veio porque ele nos valorizava. Ele queria salvar toda a humanidade. Muitas vezes a gente olha para uma situação e fala, não vai valer a pena não. Mas vale. Para Deus, vale muito a pena. Não vale para você, né? Você não vê utilidade naquilo, você não vê um jeito daquilo ali ser efetivo, ser lucrativo, digamos. Lucrativo é uma palavra ruim, mas ter um retorno positivo, pronto, é isso que eu queria dizer, né? Mas Deus vê, mesmo que você vá, faça a obra e nada aconteça. 2 Coríntios 4, 3 e 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O entendimento das pessoas está cego, está fechado, e nós sim, precisamos chegar lá e mostrar como entender, né? Jesus se importava com as outras pessoas. Jesus se importava com as pessoas simples. Veja, aquele moço lá, aquele homem, né, eu impliquei que ele era jovem, aquele endemoniado Gesareno, ele estava numa situação deplorável, né? Andava nu, habitava em sepulcro, não ia para casa, não se vestia, gritava, devia estar fazendo outras coisas horrendas. Todos queriam se afastar deles,
A Bíblia narra que algumas pessoas tentavam, às vezes, colocar ele em cadeias, mas as cadeias, as ferragens se desfaziam porque o demônio não deixava. Né? Quem iria olhar para ele e ver a sua necessidade? Né? Nós devemos nos importar com o próximo. Nós devemos nos importar com aquelas pessoas que estão em situação de miséria. Precisamos dar atenção a isso. Provérbios 17:5 diz que nós não podemos deixar de lado ao que escarnece do pobre e insulta ao que o criou. E o que se alegra na calamidade não ficará impune. Nós precisamos dar atenção a essas coisas, não podemos escarnecer do pobre. Deuteronômio 27:19, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo tirar. Amém. Não podemos deixar que o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, seja pervertido. Precisamos acolher, precisamos trabalhar como servos do Senhor, fazendo como Ele fazia, acolhendo essas pessoas. Jesus acolheu a todos na cruz. Quando Ele morreu por todas as pessoas. Todos nós fomos beneficiados. Eu, você e todas essas pessoas que estão com problemas, com situações de miséria. Nós precisamos nos sensibilizar. Se Jesus valoriza uma pessoa, quem somos nós para desvalorizá-la? Temos que valorizar, temos que estar atentos, temos que estar atenciosos para as necessidades das pessoas. O segundo tópico fala assim: como agentes de Cristo devemos fazer o bem como o nosso Senhor. Atos 10:38 fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A igreja, em Atos, no seu início, ela dava testemunha de que Jesus andou por lá fazendo o bem. E fazer o bem aqui queria dizer curar doentes e expulsar demônios. A gente fala curar doentes, né? Mas hoje a gente já tem uma saúde pública, a gente já tem uma medicina mais avançada. Existem doenças que não se morre mais, ou não era para estar se morrendo, né? Não é para se morrer de diarreia, não é para se morrer de febre, porque existem meios de contornar a situação e dar sustento à vida para ela seguir. Mas naquele tempo, no tempo de Jesus, as pessoas não tinham como recorrer à medicina, a pouca medicina que se tinha era muito cara. E a pessoa doente não podia trabalhar, não podia arranjar o seu sustento, não tinha seguro-desemprego, não tinha INSS, né, para dar algum sustento para quando a pessoa fica doente, né? Algum parente tinha que sustentar, algum parente tinha que dar amparo. E se a pessoa fosse, a mulher fosse viúva, não teria ninguém para lhe sustentar. Então veja que as pessoas doentes naquela época consistiam numa parcela muito marginalizada da sociedade, né? Elas não tinham capacidade de trabalhar, se fosse aleijado, não tinham capacidade de trabalhar, dependendo da doença, eram entendidos como imundos, se fosse mulher, viúva, não tinha seu amparo social, não tinha o seu sustento, e as pessoas ficavam à beira da sociedade, marginalizadas. Mas Jesus olhava todas estas pessoas, ele se importava intimamente com os necessitados, né? Jesus ele tinha compaixão dos doentes, dos necessitados. Ele entendia que essas pessoas estavam oprimidas. A doença, a situação de doença, a situação de estar endemoninhado, a situação de estar de ser
mulher naquela época, eram situações que colocavam essa minoria, por assim dizer, oprimida pela sociedade. Um aleijado ficava pedindo dinheiro, era o jeito que ele tinha de arranjar alguma coisa, ele não podia trabalhar, não tinha como trabalhar, não tinha prótese, não tinha braille para os cegos, não tinham ferramentas para incluir essas pessoas na sociedade. Hoje a gente tem muitas dessas ferramentas e as pessoas têm bastante acesso, muito mais do que naquele tempo, talvez não ainda suficiente, talvez ainda não com a qualidade necessária, mas tem mais acesso que tinham naquele tempo. Há soluções que podem trazê-la a incluir na sociedade, de tal maneira que a pessoa seja produtiva, possa realizar um trabalho, ganhar algum dinheiro para o seu sustento. Naquela época não dava. E as doenças faziam com que essas pessoas todas fossem oprimidas, né? A Bíblia diz que o olhar de Cristo, né, era um olhar de piedade, né? Alcançamos o ideal, os propósitos de Deus a olhar para Jesus. Se a gente olhar Jesus, o que ele fazia e como ele fazia, nós entendemos e vemos um exemplo que tem que servir para a nossa vida, né? Será que a gente tem feito assim? Será que a nossa vida tem se pautado dessa forma, né? Vamos avançar olhando para Cristo, o Mestre Betito, imitando os seus passos, imitando e seguindo seus passos, né? Será que a gente tem imitado os passos de Jesus, né? Jesus, quando deixou a missão, disse: fazer discípulo, de fazer discípulo de todas as nações, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Jesus não só deu ordem para guardar algumas coisas, mas como deu exemplo, mostrou como fazer, o que fazer e quem eram as pessoas necessitadas. Será que eu tenho colocado isso em prática? Realmente tenho colocado isso em prática na minha vida? Ou será que eu não tenho feito desta maneira, né? O Filho amado, aprendemos Jesus, o Filho amado, enviado por Deus, ele foi enviado para salvar o mundo, morrer por todos nós, fazer uma grande diferença. E depois ele nos envia na grande comissão para que façamos a diferença. E fazer a diferença semelhante aos seus feitos. Será que a gente tem tido sensibilidade para as pessoas que nos cercam? Será que a gente tem olhado as pessoas que nos cercam e tem entendido o quanto Deus valoriza cada uma delas? Será que a gente tem olhado para o viciado, para o mendigo, para o necessitado e de fato tem tentado ajudar? Como será que a gente tem tentado ajudar? Eu dou dinheiro lá para a Cristolândia que ajuda. Tá, tudo bem, ajuda, é verdade. Mas muitas vezes nós temos situações pessoais em que nós precisamos atuar pessoalmente, com sensibilidade, com cuidado, com carisma, né? Com carinho, né? A gente precisa ser instrumentos nas mãos do nosso mestre. E a gente precisa ser isso porque nós fomos chamados. Deus nos deu esta missão. Deus mandou a gente fazer isso, né? E a gente precisa entender as pessoas que nos cercam, que carecem deste apoio, deste amparo, desta mão amiga. Será que eu tenho feito isso de forma correta? Ou será que eu tenho sido insensível? Jesus foi lá do outro lado do Mar da Galileia só para curar aquele endemoniado. Ele sabia que não ia dar para fazer muita coisa, que iam pedir para sair de lá, mas ele foi lá e curou, né? Ele foi lá e curou. E ele mostrou compaixão com ele e mostrou compaixão com outras pessoas
e com várias delas. Será que a gente tem tido a sensibilidade e tem agido conforme Jesus mandou a gente agir? O terceiro tópico nos fala como agentes de Cristo não devemos ser insensíveis. E aqui narra um outro episódio de cura, né? Na realidade de expulsão. Em Lucas 13, do versículo 10 ao 17, né? Lucas 13, do 10 a 17, Jesus está indo ao templo e se depara com uma mulher endemoninhada, né? E aí ele resolve curar. Lucas 13, do 10 ao 17. E o texto diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado. No sábado era o dia do descanso, era o sabá, shabá, era sagrado, era de descanso. Não podia trabalhar no sábado. Mas ele ensinava no sábado numa sinagoga, não era num templo, uma sinagoga. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado, de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Estava chamando a atenção. Jesus tinha tirado uma enfermidade de uma pessoa, expulsado um espírito de enfermidade, como a Bíblia nos narra, né? E feito um milagre e libertado e salvado aquela pessoa, aquela mulher, e o chefe da sinagoga ficou indignado porque havia um trabalho ali, o trabalho não podia ser realizado porque era sábado. E Jesus não deixou quieto, né? Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, para cada um de vós Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber água, né, a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Olha que situação estranha, olha que situação esquisita. Jesus está fazendo ali um milagre extraordinário. Ele tinha uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, né? A Bíblia não detalha muito se era só uma enfermidade, se era uma possessão. Falam possessão de espírito de enfermidade, né? E diz aqui, vai uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Se era demônio, enfim, não sabemos exatamente, a Bíblia descreve dessa forma. Mas o fato é que Jesus teve sensibilidade, se condoeu daquela mulher naquela situação, chamou-a e curou. E o que ficou mais importante para aquela mulher, com certeza, foi a felicidade que aconteceu ali da sua cura. Para a multidão, como diz ali no versículo 17, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O povo também ficou feliz. Mas o chefe da sinagoga ficou chateado. O chefe da sinagoga achou que era um absurdo descumprir a lei, porque estava sendo descumprida a lei, porque era sábado, era dia de descanso, não poderia trabalhar. E Jesus vai e chama a atenção dele, né? E dos outros, chama de hipócritas. Vocês não botam o burro, o jumento, o boi para beber água no dia de sábado? Dia de sábado o animal não vai comer. Você não bota comida para ele, porque se deixar muito tempo fermenta, o bicho passa mal. Você não solta, apacenta, volta de volta com ele no lugar. Isso não é trabalho.
né? Mas o chefe da sinagoga, ele brigou por conta daquela situação e depois eles ficaram envergonhados. Aqueles que acusaram Jesus ficaram envergonhados. Cuidado quando você fala alguma coisa dos outros, porque quando a gente fala dos outros, tem um risco muito grande da gente estar fazendo errado também, né? Tem uma brincadeira que diz que quando eu aponto um dedo para lá, né, um está apontando para cima e 3 estão apontando para mim. Então cuidado ao apontar o dedo para os outros, porque pode ser que você esteja apontando 3 para você e esteja fazendo pior do que aquela pessoa que você falou. Mas, de qualquer maneira, veja a situação, né? Jesus curou, né? Ele curou, ele fez alguma coisa que a mulher não podia fazer sozinha. Olha que interessante. Ela não podia endireitar-se. Ela estava, e veio uma mulher e andava curvada sem de modo algum poder endireitar-se. Ela não conseguia se curar, ela não conseguia se endireitar. E Jesus foi lá e fez o que ela precisava, impondo-lhe a mão, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus por conta do milagre que Jesus estava proporcionando. A autoridade de Cristo, o poder de Cristo é que foi até a mulher e provocou nela o endireitar. É que nem a salvação, né? Eu não posso me salvar, mas a salvação de Cristo pode vir até mim e eu posso ser salvo por ele. O que a gente não pode fazer, Jesus faz, mas o que a gente pode fazer, ele não faz. Lembra de Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele mandou que retirassem a pedra. Ele não retirou a pedra. Retira aí. O que vocês podem fazer, vocês façam. Mas o que vocês não podem, eu faço. Agora, veja que Jesus tem uma sensibilidade com a situação da mulher. Mesmo sendo sábado, mesmo estando ele ensinando na sinagoga, ele vê aquela situação da mulher e se sensibiliza. Diferente do chefe da sinagoga, que critica porque ela foi curada no sábado. Olha a dureza do coração daquele chefe da sinagoga. Por conta da dureza dele, ele perdeu a oportunidade de participar daquela bênção. Ele perdeu a oportunidade de agradar a Deus e fazer algo que Deus iria gostar muito. Nós temos que ter atenção. A dureza do nosso coração não pode estar nesse nível. Temos que tirar a dureza do nosso coração. Temos que ser sensíveis, né? Sensíveis às coisas boas, mínimas e necessárias para a felicidade das pessoas, né? Olha só, misericórdia divina, a gente tem e a gente precisa agir com esta misericórdia. Precisamos agir com gratidão, precisamos agir com zelo, né? O toque de Cristo transformou a vida daquela pessoa. E será que o toque nosso, né, não pode, não por um mistério, por um poder sobrenatural, mas só o tocar mesmo, né? Muitas vezes já é suficiente para cativar aquela pessoa, para que aquela pessoa se sinta bem, para que a pessoa se sinta transformada. O toque de Cristo libertou aquela mulher da sua doença, né? Ele nos transformou para sermos agentes da sua transformação. Olha que interessante, Jesus nos salvou, mas nos deu uma missão. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. O que você tem feito com essa missão? Essa missão não é dos pastores, dos missionários, dos evangelistas, dos professores de EBD, né? Essa missão é de todos. Todos nós temos que ir, todos nós temos que pregar, todos nós temos que agir com misericórdia e com bondade, todos nós temos que agir com essa sensibilidade. Ele nos libertou para sermos mensageiros da sua liberdade. Ele nos transformou
para sermos agentes da sua transformação. Frases bonitas, gostei. Né? Somente Cristo pode e tem o poder para nos libertar de toda e qualquer prisão. Ele, só Ele, pode nos libertar de toda e qualquer prisão. Só Cristo pode libertar as pessoas de toda e qualquer prisão. Mas nós somos meios, nós somos agentes dessa transformação. Temos que levar Cristo às pessoas. Mas para isso a gente tem que ter sensibilidade. Muitas vezes a gente olha as pessoas e acha que essa precisa, aquela não precisa. Eu vou falar para essa aqui, parece que ela vai aceitar. Aquela lá, não vou falar não, porque são cheios de si, né? Eu acho que ela não vai querer, nem vai aceitar, não vou falar não. Né? Eu fiquei alguns dias com o nosso pastor no hospital, e era interessante que toda pessoa que entrava, ele orava e chamava a gente para orar. Toda pessoa que entrava nova lá, toda enfermeira, técnico de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, todas elas ele chamava para orar. E acho que as pessoas vão para um lugar desse ou para o seu serviço dispostas a fazer o seu trabalho só. E não estão dispostas a dividir as coisas que tem no seu coração. Mas quando a gente age de uma forma assim, a gente quebra as pessoas, sabia? E a pessoa, muitas vezes, às vezes não, mas muitas vezes a pessoa se abre, se derrama, apresenta ali as suas necessidades, e nós podemos ser usados como agente de transformação e de libertação. Lucas 8:39. O endemoniado, depois de expulso, queria ir com Jesus, mas Jesus disse, negativo. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aquele endemoniado virou agente da transformação e agente de libertação. Né? E outra coisa, ele não anunciava uma mensagem teórica, ele anunciava uma mensagem prática, ele falava daquilo que aconteceu com ele. Você tem tido experiência pessoal com Deus? Você já teve alguma experiência pessoal com Deus? Você pode falar dessa experiência? Você consegue falar para as pessoas sobre isso? Nós precisamos ter experiências com Deus, sim. Precisamos orar para Ele, para que Ele nos conceda essas experiências. Muitas vezes a gente passa e nem percebe. Ele está nos atendendo, Ele está nos apoiando, Ele está nos guiando, e a gente, com a nossa sensibilidade ali embrutecida, né? Nos tornamos, endurecida é melhor, né? Nos tornamos insensíveis às coisas que Deus faz por nós. Aquele endemoniado era um retrato vivo do poder libertador do Evangelho. Ele dava testemunho da graça libertadora e salvadora de Jesus. Veja, eu acredito que Jesus não queria levar ele junto porque ele queria que ele pregasse. Ele, em sua casa, causaria uma diferença muito grande, causaria um impacto muito grande. Todo mundo ia querer saber que salvação foi aquela, o que é aquilo que aconteceu, quem foi, por que foi. Será que essas pessoas vieram até a Galileia para encontrar Jesus? Não sei, a Bíblia não narra. Mas eu tenho certeza que havia um grande propósito ali naquele lugar. Ele era retrato vivo do poder de Deus, era testemunho da graça libertadora e salvadora. Né? Será que a nossa vida tem refletido as virtudes de Cristo? Jesus pregou o que a gente deve pregar. Repetir apenas não surte o efeito. Precisamos viver. O mestre se importou com as pessoas, ele foi sensível. A gente precisa se importar. Jesus curou as pessoas, né? Nós devemos ser instrumentos viabilizadores da graça e da cura, até se for o caso. Nós temos que ser meios, não fins. Temos que levar as pessoas a Cristo. Como nós temos agido? Para o pensar e agir, né? Cristo libertou você de alguma coisa? E será que você tem sido grato a Ele por isso? Né? Ele libertou a mim e a você da
perdição eterna, com certeza, se somos salvos, mas é para anunciar a sua salvação. Precisamos levar essa mensagem de salvação. Será que a gente tem levado? Será que a gente tem estado disponível? Será que a gente tem estado sensível? Será que a gente tem olhado para as pessoas que Deus quer salvar, independente do que a gente pensa? Ou será que o nosso julgamento, o nosso pensamento tem estado à frente? Que Deus nos abençoe e nos ilumine para que possamos ser canais de transformação, canais de libertação, sensíveis a todas aquelas pessoas que o Pai valoriza.